Olá, eu sou o professor Diogo Combo, o Jogão da Redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje nós vamos fazer aqui o resumo, a segunda parte do resumo da palestra realizada na UERJ sobre as mentiras que os homens contam. Você já deve ter visto a primeira parte aqui no canal, vamos para a segunda parte, que é justamente quando ele começa a falar do conto lá do Falcão. Aí a gente se pergunta, pô, quem era aquele Falcão? Era um agente secreto? Pelo jeito, aquelas pessoas que sequestraram, que pegaram o Falcão, consideravam ele, haviam sido instruídas que ele era alguém da mais alta periculosidade, certo? E começam a tratar o Falcão com um medo, um respeito, um cuidado, o meu cachorrinho aqui, certo? E o que a gente observa com isso tudo? Era a primeira vez que o Falcão, né, no caso, o nome ali que ele foi rebatizado, é tratado de uma forma tão solene assim, visto que logo no início do conto ele fala que a vida dele era o quê? A vida dele estava uma merda, que estava mal tudo, inclusive. Tem até um momento que os caras falam, o Falcão é uma águia, certo? E é mantido ali como refém dentro daquele carro com aquelas pessoas. Tem um momento lá que ele faz um silêncio longo e a gente se pergunta o que aconteceu nesse longo silêncio. Descobre que vai ser morto, aí faz um novo silêncio e sente ali uma calma superior. Por quê? Era um momento solene para ele. Estavam chamando ele de senhor, falando para ele: ah, não no menospreze, Falcão. A gente tem até aqui, ó. O personagem assume a mentira para viver de modo solene, de modo alto, certo, digamos assim, os últimos momentos da sua vida. Vai e aceita, né? Fala inclusive para mandar um recado lá para tal da condessa. E a gente percebe aí os sentidos diferentes da mentira. Tem um conto que daqui a pouco a gente vai comentar, o trapezista, que é o marido tentando convencer a mulher. Aqui, num primeiro momento, ele vai contando, vai tentando falar a verdade, não aceitam a verdade e assume mentira. Não para se ver livre, né? Assume mentira porque aquela situação, apesar de tudo, estava fazendo bem para ele, certo? E a gente percebe o quê? Uma oralidade, diversas marcas de oralidade ao longo dos diálogos, mesmo sem a presença de uma outra pessoa, mesmo com uma pessoa só, que é uma coisa que a gente vai ver onde no próximo texto. Qual é o próximo texto? Trapezista, é aquele da ligação telefônica, que a gente vê o marido falando com a mulher pelo telefone e o tempo todo meio que repetindo, meio que reagindo ao que a mulher fala, repete o que a mulher fala, reage ao que a mulher fala. Tem um momento logo no início que ele fala, inocente como o diabo. A gente tem aí uma comparação, a gente tem uma ironia, certo? E ao mesmo tempo um paradoxo. Olha só quantas figuras de linguagem a gente percebe em apenas um momento, em apenas uma frase tão pequena. Frase essa que a mulher dele ficou boladona lá, né? A gente tem também a percepção do que não é dito. Por quê? A gente vê que a mulher não está ali, ele, pelo jeito, tá o quê? Tá repetindo as falas da mulher, mas a gente percebe que é uma ligação telefônica desde o início, né? A autoria do texto foi bastante perspicaz ao fazer isso, beleza? É uma comédia de erros. Como assim uma comédia de erros? Uma situação em que um vacilo vai gerando um outro vacilo. Quando ele fala do diabo, quando ele deixa a mulher entender, quando ele dá a entender que realmente ele fez besteira. Aqui, lá na hora da palestra, o professor que estava comandando a palestra falou até do conceito de tautologia, que é a repetição de várias estruturas ao longo ali da fala daquele cara, beleza? E a mentira? A mentira, a gente tem que, quando vai mentir, imaginar algo que seja verossímil, que tenha realmente a ver com a realidade, senão é óbvio que a pessoa não vai entender, né? E mais uma vez, a gente tem uma série de ironias ao longo desse texto também. O próximo texto é o desentendimento, aquele texto que o cara vê uma pintura meio kitsch, meio brega, meio mal feita num botequim. Sabe aqueles quadros de paisagem que tem muito em casa de vó, que tem um rio, que tem uma casa simples, aí tem alguém conversando com uma outra pessoa, aí de repente tem um tigre branco, um dragão, algo mais ou menos assim, né? O quê? Algo kitsch é algo tão ruim, mas tão ruim, que acaba ficando bom, né? Digamos assim, beleza? Aí o Paulo Otávio vê lá essa pintura no botequim, num botequim pé sujo, talvez, né? E resolve fazer na casa dele. Pô, será que combina aquilo ali na casa dele? Algo kit nesse sentido seria o quê? Que nem o professor falou na palestra.
um carrinho de obra utilizado num jardim. Ou imagina então, imagina você pegar uma cadeira de botequim, aquelas mesas de ferro, e botar na tua casa. Isso é kit, né? Não orna, não combina com o lugar. Aí a gente vê aqui, qual é a ironia ali? Ele encomenda a obra, mas uma ironia do destino é que o pedreiro leva a sério demais aquilo, afinal, uma pintura dele estaria onde? Estaria no apartamento de uma pessoa. Ele quer fazer o quê? Quer fazer a odisseia humana na Terra, desde os tempos bíblicos até a chegada humana à Lua. No início, Paulo Otávio fica desesperado com aquilo, mas lá na hora da inauguração, um amigo dele vê e grita: maravilha, maravilha, né? Ou seja, talvez um negócio tão descabido, imagina, como se fosse, sei lá, um rinoceronte numa loja de cristais, que a pessoa vê aquilo e acaba ficando praticamente extasiada com a ousadia, com a criatividade, com a invencionice disso tudo, né? Acho que consegui fazer com que vocês entendessem razoavelmente. Enfim, fizemos aqui a segunda parte da palestra, beleza? Se você quer a terceira parte, comente aí Falcão. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.